eu estou recebendo aqui uma notícia muito triste que aconteceu nesta tarde de segunda-feira na comunidade do Córrego Cristal, zona rural de Teófilo Otoni, onde uma criança estava transitando com uma bicicleta e teria caído de uma ponte de algo em torno de 7, 10 metros de altura aproximadamente. A ponte onde existem muitas pedras logo abaixo. Infelizmente, o SAMU chegou inclusive a ser acionado, mas quando chegou ao local, a unidade de suporte avançado, a USA, com a presença de uma médica, constatou que a criança já estava morta nos braços da mãe. E aí a situação lá é realmente de um desespero absoluto com esse episódio que aconteceu agora à tarde. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o vereador Gabriel Guzmão. Por quê? Porque essa ponte aí, onde essa criança caiu, foi um local, alvo de inúmeras reclamações por parte dos moradores do Córrego Cristal. Eu me recordo do Amauri, de vários outros moradores daquela região, fazendo apelo para que uma providência fosse tomada, porque a ponte em condição precária. Eles pediam uma proteção de corrimão, pediam a construção de uma nova ponte, e agora acontece essa fatalidade aí, essa tragédia com a morte dessa criança. Vereador Gabriel Guzmão, que faz parte, inclusive, de um grupo que foi criado muito antes dessa situação, chamado Ponte da Comunidade do Cristal, exatamente tentando a interferência do vereador junto à prefeitura para que essa ponte fosse consertada. E agora, hoje, Gabriel, a gente é surpreendido com essa notícia triste da morte de uma criança lá nesse local. Qual a informação que chegou para você a respeito do que aconteceu e, como vereador, o que você tem a nos dizer em relação a esse problema, que não é de agora, é um problema recorrente de muitos anos ali da comunidade do Córrego Cristal? Vanilson, boa noite aos amigos aqui da Rádio 98, as pessoas que nos acompanham, que estão nos ouvindo. Vanilson, esse é o tipo de notícia que a gente não gosta de vir aqui falar, né? E eu nunca fujo das minhas responsabilidades, mesmo que algumas críticas apareçam em momentos ruins de luto, de pesar como esse. Em primeiro lugar, Vanilson, eu gostaria de deixar assim, um pedido de desculpas aos familiares, né, do vereador em nome do poder público, né? Eu tenho hombridade, porque desde fevereiro de 2021, quando nós fizemos a primeira reunião até agora, eu não parei de tentar alcançar essa ponte, não parei de tentar pelo menos conseguir um projeto. Então, primeira coisa é pedir desculpas, pedir perdão mesmo aos familiares dessa criança, né? Nós falhamos como poder público, nós estamos cobrando, eu pedi a abertura de um procedimento no Ministério Público, esse procedimento está aberto especificamente para essa ponte. Já tem um procedimento no Ministério Público? Tem um procedimento na 5ª Promotoria de Justiça, Dr. Agenor, que é o promotor responsável, se não mudou ainda, se não mudou, né? Então, assim, primeira coisa é pedir perdão mesmo, tentar confortar, não sei nem como que a gente faz isso, mas confortar a família nesse momento extremamente complicado, que certamente vai nos fazer refletir muito. Pois é, Vanilson, em fevereiro do ano que vem vai completar 3 anos que nós estamos nessa demanda. Nós já visitamos com esse grupo de moradores, do Amauri, que você citou, do Dema, do Diego, do Lorim, enfim, de outros mais que eu não vou correr o risco de esquecer aqui, todos os moradores de lá da comunidade. Nós já visitamos a Secretaria de Agricultura, o secretário na época era o Pio de Castro, conversamos com um assessor do secretário Pio de Castro numa segunda reunião, que eu não estou me lembrando o nome agora. Estivemos em reunião com o secretário, até então o secretário Lucas Miglio, né, no ano passado. Fizemos uma terceira reunião com o secretário Lucas Miglio. Nessas reuniões as palavras são sempre positivas. A prefeitura vai providenciar a MUC para fazer um projeto da ponte. Aí faz o projeto da ponte, muda o projeto da ponte. A única coisa que eu pedi como vereador foi: eu preciso do projeto para eu pedir minhas emendas para os meus deputados, para os senadores, para quem eu precisar de pedir, se a prefeitura não tem o recurso para fazer. E aí me vem um questionamento à cabeça: isso não é hora de ficar jogando pedra nem nada. Eu comecei minha fala tentando confortar o familiar e vou terminar tentando confortar o familiar. Mas a gente precisa de colocar alguns pingos nos is, né? Nós pedimos um projeto de ponte de alvenaria, de concreto armado, com guarda-reio, com proteção, com tudo ali. Já tem, que eu estou na demanda tem 3 anos e os moradores já estavam nessa demanda antes. Eu não estou pedindo nem a obra, eu pedi o projeto, eu não recebi nenhum projeto ainda. E aí a gente vê o prefeito jogando asfalto em cima de asfalto, enquanto outros lugares precisam desses recursos e não chegam. Lá, pelo que engenheiros falaram comigo, era uma obra de aproximadamente 2 milhões e meio de reais. É uma obra grande.
Mas eu encaminhei as fotos aqui para você ver, Vanilson. Coloca as fotos para mim. Vou pedir o pessoal para colocar as fotos para mim. Por gentileza, coloca as fotos da ponte. Há mais de um ano a ponte está interditada pela Defesa Civil. Há mais de um ano? Há mais de um ano a ponte está parcialmente interditada, porque um dos pilares desabou. Ela aguenta veículos até 10 toneladas. Ela está parcialmente interditada. Apesar dela estar parcialmente interditada, eu não sei nem se tem, porque nessa época aí das fotos que nós fomos lá, já estava interditada, não tinha nenhuma placa falando que a ponte estava interditada para veículos de carga pesada. A situação da ponte é essa que vocês estão acompanhando. Um madeiramento podre, uma altura razoavelmente considerável, tanto que nós presenciamos essa fatalidade. Embaixo é pedra, que torna pior ainda a situação de se houver um acidente. Esse não é o primeiro acidente que acontece. Os moradores me registraram que já caíram de moto e etc. Porque, além de tudo, os tablados de cima são péssimos, são horríveis. Os tablados de cima são horríveis. Então, assim, agora infelizmente, a gente apela aqui ao doutor Agenor, à 5ª Promotoria de Justiça, à Defensoria Pública, aos órgãos, à Prefeitura de Teófilo Otoni, que estão falando aí que tem R$1 bilhão. Vamos colocar um recurso para fazer essa ponte, pelo amor de Deus. Né, pô, pelo amor de Deus. Porque nós, como eu falei, a gente sente isso. Receber uma notícia dessa, a gente sente isso, Vanilson. A gente tem coração também. Todo mundo joga pedra em político, mas eu sinto isso, que eu tenho 3 anos que eu estou tentando resolver essa demanda. Pelo menos no projeto eu estou tentando resolver. Entende? Nem o projeto não foi Nem pronto. o projeto não me entregaram ainda. Nem o projeto não me entregaram ainda. Então fica difícil, até pra gente explicar pros próprios moradores. Eu tô no grupo aqui e com razão, criticando. E eu me incluo no meio dos criticados, porque eu tenho justamente 3 anos que eu tô lá e não consegui ainda. Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho condição de fazer. Não sou eu que tenho que fazer. Eu tenho que pedir. E aí? Agora, eles contaram o que foi que aconteceu? Como é que foi esse acidente? O senhor tem alguma informação do que ocorreu? A criança, ao que nós apuramos assim bem superficialmente, que ele estava andando de bicicleta, desequilibrou. Tem algumas fotos aí que falam, que mostram o tablado em cima da ponte, né? O tablado é bem irregular. O tablado, o madeiramento em cima é bem irregular, né? E, na verdade, a gente não tem maior informação, né? Assim, o fato aconteceu e a única coisa que nós ficamos sabendo agora foi justamente essa informação de que a mãe estava com a criança e que quando o SAMU chegou, já tinham constatado o óbito, infelizmente, lamentavelmente. É muito triste, gente. É muito triste isso. E a gente fala isso aí, coisa, né? Coisa que não pode ficar. Olha a condição dessa ponte, né, dessas fotos aí. As imagens estão aí para mostrar o que é a realidade dessa ponte. Eu me recordo do Amauri, não sei nem se ele tem a propriedade lá mais, que ele já vendeu, né? Ele estava tão injuriado com o problema dessa questão da ponte aí que eu acho até que ele ia vender mesmo a propriedade dele lá. De tão angustiado que já estava com esse problema dessa ponte, que eu me recordo aqui, tem alguns anos que a gente está falando do mesmo problema, pedindo solução para o mesmo problema. Aí a solução não chega, a gente recebe uma notícia triste dessa agora. Claro, nós vamos apurar, né, o que foi que aconteceu também em relação ao acidente com essa criança. Eu vou lá amanhã. Eu vou sair aqui amanhã e vou lá pessoalmente para fazer uma matéria a respeito disso aí. Vou lá amanhã pessoalmente para fazer uma matéria a respeito disso aí. Porque as comunidades rurais não podem ser tratadas dessa forma. Não podem. Não podem ser tratadas dessa forma. Lamentável isso que a gente está falando aqui. Como falamos na semana passada da questão do ônibus lá de Santa Maria, amarrado com corda. Né? Ônibus amarrado com corda. Em tempo de acontecer um episódio grave também. Aí trocaram o ônibus. O outro ônibus que mandaram, Alan, eu recebi a foto aqui e a mensagem quebrou. No outro dia. Então, quer dizer, não pode, gente. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso com o povo, não pode fazer isso com as comunidades rurais, né? Nós não estamos aqui procurando culpado, e claro, isso é um tipo de acidente, isso é uma fatalidade, mas as coisas que estão acontecendo aí em algumas comunidades rurais não podem continuar como estão. Essa ponte aí é uma delas. Se fosse a primeira reclamação que estivesse chegando agora, né? Vá lá, ia se fazer uma ressalva em relação à primeira vez que chega a reclamação, mas isso aí é reclamado, ó, muito tempo. E é triste a gente tem que dar uma notícia como essa. Eu vou apurar amanhã, vou lá pessoalmente para poder ver o que foi que aconteceu,
né, fazer uma matéria a respeito dessa situação. Já fui acionado por moradores de lá, aqui também, que já haviam me mandado essa mensagem lamentando o ocorrido e cobrando providências por parte da prefeitura. Porque independente do acidente com essa criança ter sido um problema ou não da ponte, a ponte não pode continuar na condição em que ela está. Não pode continuar na condição em que ela está. Isso não traz dignidade e segurança nenhuma para os moradores daquela região. São 18h30. Obrigado, vereador Gabriel Guzmão, pela presença, pelas informações, e a gente externa aqui os nossos sentimentos à família, né, dessa criança. A gente está apurando mais detalhes para poder trazer aqui para os ouvintes do programa A Voz dos Vales. Obrigado pela presença, Gabriel. Eu que agradeço, Vanilson, e pelo que nós apuramos também, me parece que é uma família um pouco carente. Aproveita a ida para que a gente possa fazer um levante lá para poder ajudá-los com os procedimentos funerários também. Eu não sei qual que ainda, com certeza absoluta, qual é a condição, mas nós vamos também visitá-los para a gente saber da situação, saber de que forma que a gente consegue ajudar, para que eles tenham um pingo de dignidade, né, Vanilson? Porque, como bem lembrado, uma comunidade grande, rural, que despencou votos para o atual prefeito na eleição passada, e a comunidade que está extremamente desassistida. E eu venho mesmo, realmente, como eu comecei, lamentar pelo falecimento da criança e pedir perdão, pedir desculpa, dizer que nós estamos tentando fazer o nosso trabalho fiscal. Quando a gente faz, ainda assim, recebemos algumas críticas, mas estamos tentando fazer o trabalho fiscal para poder gerar resultado, para entregar resultado, para que essas pessoas tenham um pouco mais de dignidade. Eu estou sempre à disposição, você sabe disso, Vanilson, o gabinete está de porta aberta. Obrigado.